Sejam bem-vindos ao canal Histórias de Terror, e hoje queremos agradecer a todos os inscritos e não inscritos por termos chegado aos 1000 inscritos e melhor ainda, o YouTube aprovou a nossa monetização. Mais uma vez obrigado e continuem a nos presentear assistindo nossos vídeos. Vamos às histórias. Boa noite, pessoal! Me chamo Marcos e gostaria de compartilhar um relato com vocês. Em 1998, após uma festa com meus amigos Michel, Ed e Daniela, fui o motorista designado do grupo. Como moramos no interior de Goiás, sempre que queríamos ir a bares ou festas, tínhamos que percorrer longas distâncias. Durante a volta para casa, Daniela, que estava completamente embriagada, começou a reclamar que precisava fazer xixi. Eu disse a ela que teria que esperar um pouco mais, mas confesso que também estava sentindo a mesma necessidade. Como a estrada era escura e cercada por uma mata com grandes árvores, decidi parar o carro no acostamento para que pudéssemos fazer nossas necessidades. Daniela saiu primeiro e foi para um lado, enquanto eu fui para o outro, um pouco mais para dentro do mato, pois não gosto de ser observado enquanto faço xixi. Depois de um tempo, voltei para o carro, mas meus amigos Michel e Ed estavam cantando alto e não pareciam se preocupar com o fato de que Daniela já havia desaparecido há alguns minutos. Decidi sair novamente para chamá-la pelo nome, mas mesmo com os gritos de Michel, ela não respondeu. Senti que tinha que procurá-la, apesar de não querer entrar naquele matagal escuro. Alguma coisa estava acontecendo enquanto eu estava com minha amiga, e eu estava mais consciente no momento porque Michel estava comigo no chão, enquanto Ed ficou no carro. Não há condições para ele ter perdido uma lanterna da minha caixa de luvas, por exemplo, em uma área alta. Michel e eu abrimos caminho através de um denso matagal que estava crescendo muito, enquanto ouvíamos uma música terrível. Nós estávamos com pressa para voltar para o carro, e Michel estava chamando pelo nome de Daniela. Ele parecia achar que tudo estava sendo gravado, mas eu só queria ter certeza de que ela estava bem e falar sobre alguns dos nossos direitos passados. Enquanto caminhávamos rapidamente, eu notei que Michel não parava de rir. Foi então que eu vi algo nas proximidades e estendi meu braço no peito de Michel para tentar detê-lo. Uma brisa noturna estava soprando pelas árvores, e eu sussurrei: "O que é isso?" Michel, que estava completamente bêbado, começou a gritar pelo nome de Daniela novamente. Eu tentei acalmá-lo, pensando que era apenas ela tentando nos surpreender ou nos assustar, mas depois de caminhar mais um pouco, chegamos a uma estreita clareira onde havia uma espécie de plantação. Eu não sabia muito sobre agricultura, mas parecia ser uma passagem pequena para as pessoas atravessarem com uma grande quantidade de pessoas, ou o suficiente para caminhar. Olhei para a esquerda e vi uma festa depois de uma luz permitir que eu enxergasse, e depois para a direita, eu podia ouvir passos e algumas plantas se movendo em abundância. Eu assumi que a luz fosse do Michel, mas quando ela revelou que não era, percebi que era um homem aleatório que eu nunca tinha visto antes. Suas características faciais não eram claras o suficiente para uma boa descrição, mas ele definitivamente não parecia ser um amigo. Então eu saí correndo na única direção que lembrava e acho que corri tão rápido que levei apenas cerca de 10 segundos para chegar de volta ao carro. Ed estava desacordado no carro naquele momento, então não me incomodei em tentar obter ajuda para ele. Continuei a buzinar até chamar a atenção de Michel ou, com sorte, de Daniela. A visão daquele homem que vi antes me perturbou, pois eu não sabia se ele era o proprietário daquela terra ou não. Continuei a buzinar até que finalmente Michel saiu no meio daquela massa de gente, arrastando Daniela,
que parecia estar inconsciente. Rapidamente, eu saí para ajudá-lo e colocá-la de volta dentro do carro, deixando-a deitada no banco traseiro. Michelle apontou para o corte em sua testa, como se ela tivesse sido atingida por algum objeto. Ele parecia estar se recuperando rapidamente da sobriedade devido a toda aquela situação e aconselhou-me a dirigir até o hospital mais próximo. A viagem não foi nada divertida, muito pelo contrário, foi cheia de pânico e gritaria. Nós trouxemos Daniela para que sua ferida fosse tratada o mais rápido possível. Foi somente então que Michelle explicou, não a mim, mas aos enfermeiros, o que ele havia visto. Ele viu um cara arrastando o corpo inconsciente de Daniela antes de fugir para o meio das plantações. Ele nunca havia mencionado isso no carro, mas agora fazia todo sentido. Aquele homem que estava conosco naquela noite havia sido responsável. Daniela acordou depois de levar alguns pontos em sua ferida. Ela não se lembrava de nada daquela noite, desde o momento em que chegamos à festa até o momento em que foi atingida na cabeça. Até hoje, nunca descobrimos quem era aquele maluco que estava no meio do mato, na escuridão. Olá, pessoal! Meu nome é Leonardo, mas sou conhecido como Léo pelos amigos ou pelo pessoal do trecho. Tenho 42 anos e sou caminhoneiro há pelo menos uns 20 anos. Herdei a profissão do meu pai, que foi caminhoneiro durante 40 anos. Hoje em dia ele está aposentado. Sou do Paraná, mas nesses anos de estrada já rodei quase todos os estados do Brasil. Já estive em muitos lugares espetaculares e em outros nem tanto. Já vi de tudo nas estradas desse país e já ouvi muitas histórias de arrepiar do meu pai e colegas de profissão. Até que um dia aconteceu um fato estranho comigo. Sempre fui meio medroso e ainda sou, para dizer a verdade. Conheci o canal aqui no YouTube por acaso e resolvi escrever para compartilhar com vocês a minha experiência sobrenatural. Bom, eu acho que foi sobrenatural, né? Foi assim, eu estava indo para o Nordeste enquanto eu estava passando no interior de Minas Gerais em uma rodovia muito deserta em um dia muito chuvoso. Já era de madrugada e eu iria parar no próximo posto para descansar porque já estava rodando há muito tempo sem parar. Estava indo com muito cuidado e, como eu disse, estava chovendo. Foi quando eu avistei uma pessoa parada pedindo carona. Quando eu fui me aproximando, eu percebi que era uma moça. Parei e ela subiu. Ela não era muito de papo. Tentei puxar conversa, mas ela só respondia mexendo a cabeça. Andamos por uns 15 quilômetros, então ela pediu para que eu parasse. Eu achei estranho porque ali não tinha nada. Eu parei e ela agradeceu. Fiquei olhando para ver para onde ela iria. Ela foi indo em direção da traseira do caminhão e depois eu não a vi mais. Cheguei a descer para ver a moça, porém ela havia evaporado. Bom, segui viagem, cheguei no meu destino, descarreguei, carreguei novamente e voltei. Quando eu estava passando pelo mesmo local onde eu havia deixado aquela misteriosa moça, eu resolvi parar para ver se tinha alguma casa por perto. Foi quando eu tomei um baita de um susto. Um arrepio havia tomado conta do meu corpo, pois exatamente no mesmo local em que ela havia descido havia uma cruz e estava escrito "Descanse em paz, Maria de Lourdes". Caramba! Uma coisa sinistra havia passado pela minha cabeça. Coisas que outros motoristas já tinham comentado. Seria aquela moça uma alma penada que me pediu carona? Junto com outros colegas, descobri que muitos motoristas que passaram pelo mesmo local que eu já viram a mesma moça. Depois desse dia, passei algumas vezes pelo local onde tem a cruz e sempre que passo, observo a cruz e sinto um arrepio na espinha.
Fiquei curioso para saber se essa Maria de Lourdes, cujo nome estava escrito na cruz, era o mesmo fantasma da moça que assombra os motoristas na madrugada e qual foi a causa da sua morte. Algum tempo depois, conversando com o frentista do posto que fica ali perto, ele confirmou que a moça morreu atropelada há exatos 20 anos atrás. Comentei com ele o que havia acontecido comigo e ele fez o sinal da cruz e disse que já escutou muitas histórias de motoristas que já viram esse mesmo fantasma da moça na beira da estrada pedindo carona. Se o caminhoneiro não parar para ela, ela joga uma maldição no pobre coitado do motorista para acabar de vez com a vida dele. Mesmo depois que o frentista me contou tudo aquilo, achei meio exagerado da parte dele e, para falar a verdade, eu não acredito 100% sobre essa tal maldição. Prefiro acreditar que é apenas mais uma lenda. Mas uma coisa é real e eu tenho certeza, eu vi aquela mulher e ela desapareceu.